Senhoras e senhores senadores, o senador Mozarildo Cavalcante traz para debate neste plenário um assunto relevante e eu quero sinalizar positivamente, me associando às preocupações de Vossa Excelência. Em outra ocasião, manifestação feita pelos representantes do Estado do Acre, dando conta do fluxo intenso de imigrantes haitianos que estão vindo para o nosso país de maneira ilegal, sobrecarregando as estruturas do Estado do Acre. Nós compusemos uma missão da Comissão de Relações Exteriores, fomos até o Estado do Acre, onde fomos recebidos pelo governador Tião Viana, e fomos a Assis Brasil, fomos a Ipitaçolândia, fomos, enfim, ver de perto essa situação e os informes que recebo dos senadores que representam o Acre nesta casa é que o Ministério da Justiça está adotando as medidas adequadas de modo a melhorar o acolhimento dos haitianos que estão buscando abrigo e porto seguro em nosso país. De igual forma, senador Mozarildo, eu quero me colocar à disposição de Vossa Excelência para que nós possamos fazer no estado de Vossa Excelência, no estado de Roraima, a mesma missão, a mesma ação que fizemos no estado do Acre. Este é um assunto relevante que tem a ver com prerrogativa da Comissão de Relações Exteriores, onde Vossa Excelência atua, onde eu tenho o privilégio de ser o presidente, de modo que eu acho que nós podemos e devemos combinar uma ação, uma missão nossa, para identificarmos de perto os problemas das fronteiras entre o nosso país e o Estado da Venezuela. Eu quero me associar à preocupação de Vossa Excelência, ao mesmo tempo em que me coloco à disposição para que juntos nós possamos implementar essa missão, que é da maior importância, não apenas para o Estado do Roraima e do Amazonas, mas também para o nosso país e quero crer que também para a Venezuela. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ocupo a tribuna do Senado para dar eco a mais uma campanha da fraternidade lançada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Depois de abordar temas tão importantes como o tema da juventude, como o tema da saúde, como o tema da segurança pública, como o tema do equilíbrio ambiental, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil demonstrou mais uma vez, de maneira assertiva, sua coragem, o seu comprometimento, sua sensibilidade com os temas da sociedade brasileira, ao trazer o tema do tráfico humano para debate junto às pastorais, junto às bases da Igreja Católica. O envolvimento da família católica, eu diria da família cristã, porque esse é um movimento que vai para além desse ou daquele segmento religioso. Esse é um sentimento que todos nós precisamos nutrir, e não apenas nutrir, também praticar, porque tem a ver com o respeito e com a solidariedade humana, de modo geral. Na discussão e na busca de soluções para um problema de extraordinária gravidade. E, portanto, quando a Igreja Católica traz esse tema, ela está contribuindo para que esse tema possa fazer parte da agenda brasileira. O crime do tráfico de pessoas é um crime que atravessa as fronteiras, que afronta a dignidade humana e reduz mulheres, homens, crianças, pessoas mais velhas à simples condição de mercadorias, de produtos. Como bem observou, inclusive, recentemente, o Papa Francisco, que dirigiu uma mensagem específica saudando a Igreja Católica Brasileira por mais essa campanha. Os dados da Organização Internacional do Trabalho são espantosos, senhor presidente. O comércio de seres humanos movimenta, pelo menos, pasmem, 35 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. Uma montanha de dinheiro, mas é verdade, um dinheiro sujo, alimentado pela escravidão, pela exploração e pelo sofrimento de milhares de pessoas traficadas pelo trabalho forçado, pela prostituição e pela remoção de órgãos. Existe sim um esforço inquestionável, tanto por parte da comunidade internacional, e é preciso reconhecer por parte do governo brasileiro
no sentido de combater esta miséria humana. O Congresso Nacional também tem encarado o assunto de frente. Chegamos, inclusive, a constituir uma comissão parlamentar de inquérito que trabalhou por quase 2 anos até o final de 2012, sob a presidência da senadora Vanessa Graziotin. Mas os avanços são tímidos, inibidos diante da enormidade e da complexidade desta teia. O próprio ministro José Eduardo Cardoso reconheceu que o número de inquéritos policiais abertos sobre o tráfico humano é muito pequeno em relação ao volume dos crimes praticados. Até porque as vítimas e seus familiares resistem em fazer denúncias, por vergonha e, em muitos casos, por medo de intimidação. Dados da Secretaria Nacional de Justiça mostram que, entre 2005 e 2011, pelo menos 475 vidas humanas foram vítimas do tráfico nas fronteiras do Brasil. No mesmo período, a Polícia Federal indiciou 381 pessoas por tráfico humano e apenas 158 pessoas acabaram sendo detidas. Ao levar o tema para reflexão em suas paróquias e em toda a comunidade católica, a Igreja joga luz numa tragédia que ainda costuma ser tratada entre 4 paredes, nos casos das vítimas do tráfico, ou que ainda é considerado meio fantasioso por parte da sociedade, mesmo depois desse tipo de tráfico ter sido tema central, inclusive, de novelas que ocupam o dia a dia dos brasileiros. Gente humilde, gente simples, ainda se ilude com falsas promessas de um trabalho temporário no exterior, a esperança de uma vida melhor, de um porto seguro. Enfim, essas pessoas caem em armadilhas do tráfico e se tornam escravos mundo afora. Informação e conscientização são, de fato, as melhores armas para combater de forma preventiva esse crime, mas se faz necessário uma atuação ainda mais intensiva por parte dos órgãos de governo que precisam conter, sobretudo, como disse aqui, esta miséria humana que frequenta, infelizmente, o nosso país. Esse tema, senhor presidente, será tratado pela Comissão de Relações Exteriores nos próximos dias. Estaremos possivelmente debatendo na próxima quinta-feira requerimento para que nós possamos ter o prazer de receber em nossa comissão autoridades da CNBB, do Ministério da Justiça e também do Ministério das Relações Exteriores, para que nós possamos debater, aprofundar as questões e o modus operandi com que o Estado brasileiro, os órgãos que estão diretamente relacionados com esse tema, estão efetivamente implementando para retirarmos esse tema da agenda. De modo que eu quero me congratular, me felicitar com a CNBB, porque, mais uma vez, dá conta da sua dimensão, do seu extraordinário comprometimento, trazendo esse tema, o tema do tráfico de pessoas humanas nas fronteiras do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de conceder a palavra para uma comunicação inadiável ao senador Suplicy, quero, inclusive, ler o requerimento de autoria de Sua Excelência, que versa sobre o seguinte: requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, seja inserido na ata voto de solidariedade aos jogadores de futebol brasileiros, Tinga, Arouca e ao árbitro Márcio Chagas da Silva, em razão das ofensas de racismo sofridas e de homenagem ao centenário de Abdias do Nascimento, nesta sexta-feira, dia 14. A mesa também